Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 91. Eu sou o engenheiro Marcelo Oliveira, fundador do curso Projeto Elétrico. Seja muito bem-vindo a esse canal onde você vai encontrar informação teórica e prática para que você possa trabalhar com projetos elétricos e conseguir triplicar sua renda por meio das suas atribuições técnicas, quer seja você engenheiro eletricista, quer seja você eletrotécnico. E no canal já tem mais de 90 aulas para você se aprofundar nesse universo de projetos elétricos em AutoCAD e no Revit, que é a nova forma de pensar a engenharia elétrica, de pensar os projetos elétricos. Na aula de hoje a gente vai falar sobre entrada de energia para edificações de grande porte, para condomínios, para um conjunto de prédios. O projeto de medição coletiva começa a ficar um pouquinho mais complicado. Tem alguns detalhes que eu preciso compartilhar com vocês, porque eu sei que é uma fonte de dúvidas dos meus alunos, da minha audiência, todo mundo quer saber e parece que o pessoal começa a complicar e não tem nada de tão complicado assim. Hoje a conversa vai ser muito bacana sobre esse assunto. Então, vamos rodar a vinheta e vamos direto para o conteúdo de hoje. Olha só o que você tem que ter em mente. Quando a gente fala de unidade consumidora individual. Ou seja, eu tenho um atendimento da rede da concessionária para uma unidade consumidora individual. Uma casa, uma residência, uma loja, pode ser um hospital, um comércio, uma escola. Aí você vai crescendo os empreendimentos, né? Mas é uma unidade individual. Então aqui ninguém tem tanta dúvida. Aqui todo mundo tem na cabeça já aquela regrinha básica de que até 75 kW de carga instalada, você é atendido com grupo B ou, por exemplo, rede secundária. Vamos colocar aqui rede secundária. O que é a rede secundária? É a rede da baixa tensão, da distribuidora. O cliente até 75 kW individual, ele é atendido pela baixa tensão, ele vai ser um cliente do grupo B. E aí você tem também aquele limite de 300 kVA. Até 300 kVA é o limite que você tem uma subestação simplificada. Vou colocar aqui, subestação simplificada. Ou aérea, 300 kVA. Por quê? Porque, gente, 300 kVA é o padrão para um transformador ficar ao tempo preso a um poste. Então, isso aí é uma coisa bem padronizada no Brasil inteiro. Esse é o nosso limite de subestação simplificada. Então, estou passando os conceitos para você começar a entender tudo, tá? Não tem mais confusão. Até 75 kW você vai se ligar na rede secundária. Acima disso, você começa a usar subestação simplificada como unidade individual, tá? Então, você tem 75, depois você tem 112,5, 150, 225 e 300 kVA. São potências nominais de transformadores que você pode colocar esses transformadores em um poste. Ok. Entendido isso, vamos pensar agora na unidade consumidora, unidades consumidoras agrupadas. A norma da ANEEL costuma chamar isso aqui de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Uma sigla de EMUC, né? Empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, ou seja, você não tem mais uma unidade individual. Você tem agora várias unidades consumidoras compartilhando o mesmo empreendimento, o mesmo terreno, o mesmo prédio, o mesmo loteamento, seja ele um condomínio horizontal, também vale, tá? Você tem múltiplas unidades consumidoras. Muita gente chama de medição agrupada, medição coletiva, né? Varia de acordo com a sua região. E aí, então, a regra muda um pouquinho, porque agora você está olhando para um agrupamento, múltiplos. Você não está olhando para uma única unidade consumidora individual. Você está olhando para um conjunto. Então, como é que varia essa regra do conjunto? Como é que vai ser a entrada de energia? Ou, por exemplo, o padrão de entrada de energia? Como é que vai ser? Olha, quando a gente tem um agrupamento de múltiplas unidades consumidoras, a regra vai ser, em geral, vou falar primeiro em linhas gerais, tá? Tudo que eu vou falar aqui, primeiro eu vou falar
de forma geral, mas saiba que existem detalhes que cada concessionária pode ser que mude a regra um pouco. Tá? E a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então vamos lá. Como é que funciona? Eu tenho que entender, primeiro, calcular a demanda geral da edificação. Quando eu falo edificação, eu estou pensando mais num prédio, mas se for um condomínio horizontal, eu posso falar então demanda geral do empreendimento. Demanda geral do empreendimento. Por exemplo, eu tenho um prédio e um condomínio, certo? Um prédio e uma área comum. Beleza, nesse caso, eu tenho a demanda geral das áreas, dos apartamentos tipo, e eu tenho a soma também da demanda do condomínio, que normalmente é um critério de cálculo de demanda da carga instalada. E dos apartamentos é um critério de área útil. Você soma esses dois, você tem a demanda geral do empreendimento como um todo. Beleza, Marcelo, entendi. Nesse caso aí, suponha que o condomínio não é uma carga tão grande, tá? Não passou de 75 kW. Eu vou já explicar por que isso é importante. Você tem uma demanda geral aí, por exemplo, de 50 kW. Beleza. O que é que acontece? Você olha para essa demanda aqui e você entende, bom, é uma demanda baixa. Normalmente você tem isso aí, então, um atendimento do empreendimento, um atendimento na rede secundária, usando rede secundária. Okay? Esse empreendimento vai se conectar na rede secundária, porque é uma demanda baixa, 50 kW. A concessionária olha e diz, ó, essa potência aqui, minha rede de baixa tensão suporta. Ok, agora vamos supor que subiu um pouquinho. Subiu para 70 kW. Bom, 70 kW você olha e, bom, é uma potência razoavelmente alta, mas não é tão alta. Por quê? Qual é o meu parâmetro? O meu parâmetro continua pensando nesse número aqui, ó. Esse número aqui é importantíssimo. Ó, até 75 é uma potência que a rede da concessionária, a rede secundária, se prepara para receber uma unidade individual. Então, por que ela não vai receber um empreendimento de múltiplas unidades nessa potência? Ela consegue receber. Então, até 75 ela vai fazer o atendimento usando a rede secundária também. Mas agora, olha só. Passou de 75, aí você pode se perguntar, e agora? Olha só, vamos supor que eu tenho agora 125. Minha demanda de um empreendimento, por exemplo, um prédio, 2 prédios, mais condomínio, 2 torres, né? Ou, por exemplo, um condomínio de casas horizontal, com casas de alto padrão, deu uma demanda alta, 125 kW. E agora? Agora você pensa, eita, essa demanda aqui é alta. Essa demanda aqui, se fosse individual, levaria então uma subestação simplificada, porque é maior que 75. Gente, mas a gente está pensando aqui que a concessionária vai atender múltiplas unidades em conjunto. Então o que acontece? Nesse caso, a concessionária vai dar sempre preferência, sempre que possível, para o atendimento na rede secundária. Sempre. A preferência é essa. Ela olha para essa demanda e ela pensa, bom, a minha rede de baixa tensão, ali perto do empreendimento, não está no momento suportando 125 kW. Mas eu poderia colocar uma rede de média tensão até lá perto, coloco um transformador na minha rede, eu concessionária, coloco um transformador, por exemplo, de 150 ou de 225, e aí eu tenho potência disponível na minha rede de baixa tensão, depois do transformador, na minha rede secundária eu tenho potência disponível para ligar esse empreendimento aqui. É um empreendimento, tá, gente? Várias unidades juntas. Múltiplas unidades subidoras. É um empreendimento. Então, se eu colocar um transformador lá na frente, eu consigo atender isso aqui ainda na baixa tensão, na rede secundária. Eu coloco o transformador lá na frente. Eu, concessionária, coloco uma potência, aumenta a minha capacidade da minha rede naquele local, em frente ao empreendimento, e aí eu faço essa ligação. E o prédio, o empreendimento, fica na baixa tensão. O transformador é meu, é da minha rede, é da concessionária. Tá? Agora, eu vou fazer isso por conta de quem? Por causa de quem? Quem está me causando fazer isso? Quem é o maior interessado nisso? É o empreendimento, o empreendedor, a construtora, o cliente. Nesse caso, então, é justo ter uma
um rateio, uma coparticipação financeira nesse investimento que a concessionária vai fazer na sua rede. É o que a gente chama então de custos compartilhados, obra compartilhada. E veja bem, a ANEEL, a resolução da ANEEL 414, deixa isso bem claro, que quando a concessionária tem que fazer obras para o atendimento do interessado, esse investimento tem que ser compartilhado entre concessionária e interessado. Mesmo assim, é muito mais interessante que o empresário, o empreendedor, faça isso do que ele ter que comprar uma subestação sozinho. Imagina que ele tem que colocar uma subestação sozinho aqui de 150 kW, 150 kVA, desculpa. Imagina, esse custo sozinho para ele é muito mais alto. Fora que se tiver rede de extensão, ele vai ter que pagar também compartilhado de qualquer jeito essa rede de extensão para atender o empreendimento dele. Então não vale a pena para o empreendedor fazer isso sozinho. É bom para todos os lados essa situação. Então olha só, a gente colocou aqui um cenário em que, nessa demanda de 125 kW, por exemplo, eu ainda vou ser atendido em rede secundária. Só que talvez eu tenha que ter uma obra na rede da concessionária e eu vou compartilhar esse investimento junto com ela. Beleza, então vocês entenderam que até 125 está tranquilo. Mesma coisa pode ser para 250. Por quê? Olha só, 250, a concessionária olha, é uma carga alta. Beleza. Mas, se eu for lá e colocar um transformador na frente do empreendimento, eu vou ter espaço na rede secundária. Espaço, potência livre na minha rede. Basta eu colocar um transformador lá em frente. Ótimo. Mas agora pense comigo. Essa história vai ter limite. Qual é o limite? Olha só, voltando aqui para o começo, olha, 300 kVA é o limite de uma subestação simplificada, lembra? É o limite que eu posso colocar um transformador em um poste aéreo. Então a minha rede da concessionária, ela tem esse limite também. A rede de média tensão, ela só vai até 300, a potência de transformador que eu coloco em um poste só vai até 300. Então quando eu tenho uma demanda aqui de até 299, vamos supor, para não colocar o transformador até o talo, 299 kW, a concessionária vai olhar para mim aqui e vai dizer, olha, beleza, eu vou lhe atender na rede secundária, colocando um transformador meu na rede, bem na frente do empreendimento. Isso aqui vai ser quase que um transformador exclusivo. Eu vou anotar aqui, ó, transformador exclusivo. Por quê? Porque eu estou colocando um transformador ali que a demanda dele vai ser praticamente inteiramente dedicada para esse empreendimento. Isso aqui acontece bastante, gente, bastante, tá? Agora, olha que interessante, você entendeu, então, como é que é diferente o pensamento quando é o assunto de múltiplas unidades consumidoras. Vamos dar uma passeada aqui junto comigo pelas ruas de Fortaleza e eu vou lhe mostrar aqui casos como esse. Dá uma olhada aqui, gente, olha só esse empreendimento aqui, ó. É um prédio de uma torre, tá? Você vê que o condomínio não tem tanto espaço assim, então não é um condomínio tão grande. Então você tem a demanda total dessa edificação. Junto com o condomínio, você tem uma certa demanda. Aí olha só, olha como é que está a entrada deles aqui. Ó. Vamos chegar mais perto aqui, todo mundo aqui no meio do sol quente, olhando para cima junto comigo. Olha só, gente, eu tenho um transformador da concessionária, estou atendido aqui na rede primária da concessionária, tenho um transformador aqui, e olha aqui para os cabos de baixa tensão, onde é que eles estão indo? Eles estão indo direto para esse poste. Veja que eu não tenho, então, nenhuma continuidade dessa rede de baixa tensão. Eu não tenho continuidade da rede de baixa tensão nem para um lado nem para o outro. Esse transformador ele está na via pública. Olha aqui onde ele está. Olha onde ele está. Ele é da rede da concessionária. Ok? Mas veja então que ele está atendendo. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui para frente. Vamos aqui comigo. Olha só. Veja que ele está atendendo somente esta estrutura aqui. E essa estrutura aqui já está dentro da propriedade, ok? Então já está dentro, ou seja, isso aqui é um transformador exclusivo. Transformador exclusivo que a concessionária veio para o atendimento desse empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Só de cara aqui a gente já sabe que é um transformador de 300 kVA. Então a potência desse empreendimento foi 250, 260, tá? E a concessionária falou, beleza, vou atender, vou colocar o meu transformador da minha rede bem na frente do seu empreendimento. Você está ligado na baixa tensão. Olha aqui, ó. Eu estou ligado na baixa tensão. Beleza? Mas o transformador é meu, a estrutura é minha, tudo aqui é meu, a manutenção é minha, tudo é da concessionária. Você se vira deste ponto aqui, ó, desse ponto aqui para frente
Você se vira, porque aí é a instalação elétrica interna do empreendimento, desse prédio. Esse tipo de coisa aqui vai se repetir várias e várias vezes. Esse é o atendimento tradicional aí para múltiplas unidades consumidoras que começa a aumentar o valor da demanda. Lembre-se então que a gente chegou no limite interessante. Vou colocar aqui de 300 kW de demanda geral, que você entende que é um limite interessante. Agora, imagine que a minha demanda desse caso aqui ultrapassa os 300. Ultrapassou. Bom, o que a gente faz? Agora começa a ficar interessante, a ficar mais interessante, complicado um pouquinho. Por quê? Porque lembra que eu falei que 300 kW, 300 kVA é a potência máxima do transformador em um poste como esse, uma estrutura simplificada como essa? Acima disso, você tem que ter outros tipos de estrutura H, por exemplo, ou então coisas bem particulares de cada concessionária. Vou dar um exemplo. Na minha concessionária, na Enel Ceará, ela tem um padrão que ela consegue colocar um poste de maior esforço e coloca 2 transformadores lado a lado. Nessa ocasião, eu consigo então ter 600, 300 e 300. 600 kVA em uma única estrutura. Então eu consigo atender uma edificação, um prédio ou um empreendimento com vários prédios, de múltiplas unidades consumidoras, colocando 2 transformadores lado a lado. Eu tenho uma potência de até 600 kVA nesse exemplo. Mas isso é uma particularidade, note bem, particularidade da Enel Ceará, está na norma dela aqui. Okay? Você não vai encontrar isso em todas as normas. Aí a gente começa a entrar no detalhe. Então sempre eu gosto de ensinar para vocês assim. A gente entende a visão geral, depois a gente vai para os detalhes, o caso a caso. Então, entendido essa visão geral, olha só, visão geral, unidade individual, o limite é 75, uma unidade individual até 75 vai ser atendida de secundária, uma unidade individual até 75, entre 75 e 300, vai para uma subestação simplificada. Beleza. Muda um pouco essa história quando eu tenho um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Eu botei então até 75. Até 75, tá tranquilo, vou ser atendido na rede secundária. Entre 75 e 300, eu continuo com opções de ser atendido em rede secundária. Beleza. Porém, acima de 300 eu começo a entrar então em análises em casos particulares que a gente vai entender aqui daqui a pouquinho, ok? Então, olha só o trechinho de uma mentoria que eu tive com alguns dos meus alunos do curso Projeto Elétrico, onde a gente explica e conversa justamente sobre essas possibilidades aqui, sobre esse tipo de cenário aqui envolvendo múltiplas unidades consumidoras. A gente está... Então, peraí, o prédio é de quê? Residencial. Multifamiliar, é. Certo. Quantos apartamentos? São 42 apartamentos, Minha Casa Minha Vida. Tá, Né? uma torre só, 42 apartamentos. Uma torre só, 42 apartamentos. Já fez o cálculo de demanda? Já, a gente chegou numa demanda de 250 e poucos, né, Arthur? Deu menos de 260, deu 200, acho que 255, alguma coisa assim. Então, muito provavelmente, nessa demanda, não vai existir transformador dedicado, e nem do cliente, e nem da concessionária. Porque é uma demanda que você consegue ligar na rede de baixa tensão, na maioria das concessionárias. Isso só se torna preocupante quando passa de 300. Quando passa de 300, por exemplo, a Enel Ceará, ela pode atender com 2 postes, 2 transformadores de 300 no mesmo poste. Coloca 2 de 300. Então a Enel Ceará, até 600 kVA, ela tem essa solução, que é alinhada caso a caso. Outra solução... O tráfego é dela, é a responsabilidade dela. O tráfego é dela, é da rede dela. O prédio recebe embaixo. Tá. Múltiplas unidades consumidoras, o mais normal é você realmente receber embaixo, direto na rede secundária. Né? Só vai sair dessa exceção, dessa regra, quando você tem demandas muito grandes. Por exemplo, na Enel Ceará, acima de 600. Até 600 ela consegue atender colocando 2 de 300 lado a lado num poste só. E outra, quando é possível, a concessionária às vezes atende com múltiplas entradas. Por exemplo, eu tenho 700 kVAs, por exemplo. Só que esses 700 kVAs eu tenho 3 torres dentro. O total é 700. O que a concessionária pode fazer? Coloca uma entrada de 200 para uma torre, coloca outra entrada de 200 para outra torre e coloca o restante
em outra entrada. Pega 3 entradas para o mesmo empreendimento, para poder ligar ainda em baixa tensão. Isso é muito comum nas concessionárias também. Dividir as entradas. Só que isso também é um caso particular que se alinha com a concessionária. Não vai estar na norma, entendeu? Uhum. Por quê? Porque é muito caro você colocar uma subestação interna de um empreendimento. E muitas vezes isso pode ser evitado com um alinhamento prévio junto à concessionária. Então, a gente fez uma consulta, não fez, Arthur? Você tem aquele documento lá da... Acho que foi o Edson que passou pra gente. Um documento de estudo de viabilidade. O Marcelo, que era do... Vamos ver se eu tenho essa resposta aqui. O estudo de viabilidade... Se aparece alguma informação. O estudo de viabilidade, você informa uma carga. E aí você só está perguntando o seguinte, olha, eu tenho uma carga X. Quero ligar na rede. A rede suporta ou não suporta? É só essa pergunta que você faz. Uhum. Tá? Isso é o estudo de viabilidade, ou análise de viabilidade técnica. Isso aí é uma outra coisa. O que eu estou falando desses alinhamentos prévios é, concessionário, olha aqui o meu projeto. Olha quanto é que está dando essa demanda. Quais são as minhas opções que a gente pode fazer? É um alinhamento em cima do projeto. Entendeu? Eu tenho 3 torres, eu posso pedir 3 entradas? Aí a concessionária vai, olha e diz, beleza, está combinado, faça com 3 entradas. Isso é um alinhamento prévio em projeto. Entendeu? Não é a consulta técnica, a viabilidade técnica, é um outro processo aí, tá? Entendi. Por exemplo, se você for ver, tem um prédio, tem vários prédios aqui, na verdade, mas aqui do lado aqui da minha casa tem um condomínio de 4 prédios dentro. A demanda é muito alta. Muito provavelmente, eles precisariam de uma subestação, se você parar para pensar. A demanda lá deve ter sido 1000 kVA, 1000. Porque são 4 prédios, tu imagina que é 250 para cada prédio. Imagina. Então, se o cara não quisesse fazer nenhuma consulta, nenhum alinhamento, o que ele teria que fazer? Uma subestação de 1000 kVA. De cara é isso que você pensa. Mas o que foi feito? Foi feito um alinhamento prévio em cima do projeto, reunião com a concessionária, mostra o projeto, né? E aí você fala, ó, aqui é viável pedir 4 entradas, uma para cada torre. Aí a concessionária vê, aprova e diz que você pode fazer o projeto assim. E agora, se você for olhar, ele está desse jeito. Ele tem 4 prédios dentro de um empreendimento e ele tem 4 entradas da concessionária. As 4 entradas em baixa tensão. O empreendedor economizou, entendeu, Gabriel? Então, mas, assim, tem muita coisa que não está na norma. A norma vai ser um geralzão, entendeu? Mas nessa sua demanda aí, como ficou abaixo de 300, o que eu quero mostrar para vocês é, até 300 é bem típico. As normas devem prever tudo até 300 kVA. A norma deve prever tudo até 300 kVA. Muito provavelmente, nessa demanda aí, que está abaixo de 300 kVA, a concessionária vai dizer, olha, a gente vai colocar um transformador de 300 kVA exclusivo para você. Mas não é seu, é da concessionária. Fica lá fora. E você vai ser atendido direto na rede de baixa tensão. Mas tem um transformador exclusivo para você lá. E aí, às vezes, isso tem uma reforma na rede, às vezes tem um valor a ser pago, mas com certeza é mais barato que fazer uma subestação interna própria do cliente. Então tem que buscar essa informação na norma. Até 300 kVA você pode procurar na norma, que é para ter a resposta. Acima de 300 kVA, aí começa a ficar mais possibilidade de ser caso a caso. Então, por isso que eu perguntei, qual é a demanda? Quando tu falou 200 e tanto, na minha cabeça, a resposta já deve estar na norma. Se tu tivesse falado, Marcelo, a demanda deu 500, aí é outra história. Entendeu? Aí a gente poderia ir 500 kVA, ou é uma subestação interna própria, ou é um alinhamento direto com a concessionária para tentar escapar da subestação própria. Entendeu a regra geralzona? Ok, ficou claro então esse assunto. Espero que você tenha aprendido para não ter mais essa dúvida. Agora a gente tem uma visão geral bem bacana. Vamos entrar nos detalhes. Olha, eu vou mostrar para vocês algumas normas, começando pela Resolução 414 da ANEEL. Aqui na Resolução 414 da ANEEL você pode procurar essa seção aqui, ó, atendimento aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Ok? Aí você passa aqui, tem um monte de coisa riscada. Eu gosto dessa versão riscada porque eu fico vendo o que era antes, o que está valendo agora.
Aí você pode baixar a versão completa sem esse monte de risco lá no site da ANEEL. Tá? Eu quero chamar a atenção para o artigo 48. Olha só. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a infraestrutura básica das redes destinadas à regularização e atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Tá aqui a base legal do que eu falei para você. O empreendedor ele tem que arcar com esses custos ou, no melhor dos cenários, ele pode dividir, ele pode compartilhar esse investimento com a concessionária. Entenda, a concessionária poderia até nem sequer compartilhar. A responsabilidade financeira pela implantação das obras é do responsável pela implantação do empreendimento. Ponto. Então, se você tem uma opção de rateio com a concessionária, dê graças a Deus. Porque, pelo que está escrito aqui, na base da lei, na regra, a concessionária poderia nem sequer compartilhar esse investimento com você. Ok? Então, existem algumas nuances aí desse assunto, mas eu estou lhe mostrando aqui aonde é que você encontra a base. Se você quiser estudar mais, resolução 414, você pode entender melhor essas responsabilidades financeiras, ok? Gente, vamos entrar agora nos detalhes, só. Primeiro, começando com exemplos de concessionária. Vamos olhar aqui no caso da Enel. Olha só. No caso aqui da Enel, vamos ver aqui que estão os critérios de atendimento, por exemplo, no caso da Enel. Limite de fornecimento para PMUC. O atendimento em baixa tensão, no caso do PMUC, né? EMUC ou PMUC, a diferença é o empreendimento e o P de prédio, tá, gente? Olha só, para o EMUC, na Enel, você tem até o limite de 75 kW vai ser atendido na baixa tensão, 380 volts, 220, ok? Até 75 kW. Agora, e se for maior do que 75 kW, o que pode acontecer? Como é que está previsto aqui na Enel? Conexão com a rede externa de baixa tensão. Olha só, aqui ele fala novos PMUCs ou EMUCs com demanda total igual ou inferior até 300. Olha de novo o número para a cena aí, o número mágico. 300. Então até 300 eu vou ser ligado ainda na rede de baixa tensão. E aí depois, mais no finalzinho aqui desse item, ele dá algumas outras opções. Olha só, por solicitação formal do empreendedor, a Enel pode avaliar viabilidade técnica de conectar o PMUC ou o EMUC com demanda total calculada acima de 300 e abaixo de 600, conforme desenho 3.3, que é justamente o que eu falei, o poste com 2 transformadores. Então aqui ela já está abrindo uma opção, uma alternativa. Olha, se você tiver entre 300 e 600, existe essa opção, mas isso tem que ser avaliado. E depois, no próximo parágrafo, ela fala de novo, a conexão do empreendimento com demanda total acima de 600, maior ainda, gente, maior ainda, pode ser feita com entradas individualizadas em BT. Entradas individualizadas em BT. O que é isso? Olha, se você tem, beleza, eu tenho até 300, ok, é um poste com um transformador que a Enel vai colocar lá na frente do empreendimento e vai atender na baixa tensão. Ok. Agora, subiu de 300, tenho agora aqui 500 kW de demanda. O que eu faço? Aí você se encaixa aqui nesse item K. Está entre 300 e 600, a gente pode pensar em colocar 2 transformadores em um poste, para atender ainda na baixa tensão esse seu empreendimento, com várias torres que tem lá dentro. Beleza, mas agora lascou de vez, complicou, porque eu não tenho só 600, eu tenho agora 800 kW de demanda. O que eu faço? Obrigatoriamente vou para uma subestação interna de construção por parte do cliente, muito caro, um transformador abrigado, por exemplo, um de 500 e um de 300, uma subestação caríssima, né, do ponto de vista de quem está construindo o edifício. Não existe uma alternativa. Aqui, um parágrafozinho salva alguns empreendedores, algumas construtoras desse custo. Esse parágrafo aqui. A conexão acima de 600 pode ser feita com entradas individualizadas em BT. Agora note, tem que ser formalizado pelo empreendedor e aprovado pela Enel. Ou seja, tem que ter uma conversa prévia, tem que entender direito, não pode só mandar o projeto e pronto, tem que alinhar com a concessionária antes. Tem que abrir um contato, uma conversa com a concessionária para mostrar os casos e analisar as opções. Tem que ser analisado as opções. Então agora vamos ver um trechinho
de uma mentoria que eu tive com alguns alunos do curso Projeto Elétrico, a mentoria CPE Prime, e num trecho, numa dessas mentorias, surgiu uma dúvida sobre esse assunto. E eu fui, durante a mentoria, mais uma vez, andar no meio da rua junto com os meus alunos para mostrar na prática o que acontece com esse tipo de caso, como é que é essa história de entradas individualizadas em baixa tensão. Dá uma olhadinha então aí nesse trechinho da mentoria CPE Prime. Pronto, minha pergunta bateu certinho com isso aí que você falou agora, coincidentemente. Chegou nos 75, no caso aí foi 100, né? Chegou 75, subestação, não é isso? Não. 75 vai subestação em uma unidade consumidora individual. Coletivo, aqui a gente está falando de um quanto? agrupamento. Coletivo seria a Agrupamento. partir de quanto? Aí depende de cada concessionária de novo. É uma boa pergunta. Na Enel, você vai até 300 e a Enel lhe atende na baixa tensão ainda. Uma demanda de até 300. Por que até 300? Porque é até onde vai um transformador aéreo com um poste. Aí a Enel vai e coloca lá na frente do seu prédio um transformador e um poste. Mas lhe atende na baixa. O transformador é dela. A rede é dela. Você está ligado na baixa, mesmo com 300 kW de demanda. Por quê? Porque é um coletivo, é um prédio, é um shopping. Né? E na Enel ainda tem um arranjozinho que eles fazem assim, um poste, um transformador de um lado e outro transformador de outro lado. Fica 2 transformadores e um poste. 300 e 300. 300 e 300 e um poste no meio. 600 kVA e um poste aéreo. E aí, dependendo da situação, eles têm isso na norma, que ele pode atender até 600 coletivo. Tá? Individual, jamais. Individual é a regulação da ANEEL, que acima de 75 acabou. É subestação. Individual. Uma loja, uma casa. Passou de 75, subestação. Coletivo, não. Coletivo é diferente. Beleza? Show de bola. Show de bola. E aí, aproveitando a pergunta, existem também outras soluções. Por exemplo, imagina que eu tenho esses empreendimentos que estão bem na moda, né, hoje. São condomínios com vários prédios dentro. Eu tenho um mega condomínio. Eu tenho 5 torres dentro. 5 prédios. 5 edificações. E um condomíniozão grandão. Certo? Imagina que cada prédio deu uma demanda de 100. 500, né? Então, total. Aí você pensa, por exemplo, na Enel. Na Enel, acima de 300, só se for essa opção de 600. Mas vamos supor que não existe essa opção. Qual é a outra opção? Colocar uma subestação e depois da subestação colocar os medidores. Pode ser, mas isso vai ficar caro para o empreendedor. Aí você vai conversar com a concessionária e pode ser que a concessionária abra exceções. Aí se chama de alinhamento prévio com a concessionária. Você vai na concessionária e você mostra o seu projeto. E você mostra que são 5 prédios, cada prédio uma demanda calculada de 100. E você vê se a concessionária pode colocar várias entradas. Cada uma entrada de 100. Se a rede dela vai suportar, a rede da baixa tensão. A rede secundária que a gente chama. Se a rede suportar, pode ser que a concessionária diga, não, beleza, a gente vai abrir essa exceção. A gente vai entrar com 5 ramais dentro do seu empreendimento. Pode ser? Pode. Então, ficou combinado. Isso não vai estar na norma, porque isso é um caso, exceção. É um alinhamento prévio, ok? Isso não está na norma, mas é possível de se fazer, desde que você tenha esse alinhamento. E isso muda completamente seu projeto. Aí está na hora de você fazer ó, cálculo da demanda, passo 2, passo 3, calculou, aí você viu, aqui vai ser complicado, aqui vai pegar uma subestação. Ou então, será que eu consigo alinhar com a concessionária para não colocar uma subestação dentro? Aí eu tento uma reunião com a concessionária, mando e-mail, ligo. De repente eu consigo esse alinhamento. Aí agora mudou totalmente o meu rumo do meu projeto. Diga, Daniel,
Eu vou mostrar aqui para vocês um caso, na prática, desse exemplo que eu falei, tá? Eu queria entender, Marcelo, qual seria o motivo para não, assim, é custo, o pessoal não quer colocar subestação, por que teria que abrir a exceção com o concessionário? É custo. É custo. Entendi. Obrigado. Porque uma subestação, imagina, 500 kVA, uma subestação de 500 kVA vai custar quanto? Vai custar uns 200 mil reais a mais por empreendedor. Se há uma possibilidade de não colocar essa subestação, é melhor, né? Entendeu? Você é o projetista. 4 prédios. Imagina que cada demanda de um prédio desse foi 100 kVA. 100 kW, desculpa. 100 kW. Aí o que você imagina? 100, 200, 300, 400. Eita, vai pagar uma subestação. Porque a minha concessionária aqui limita em 300, no máximo 300. Acima de 300, eu vou ter que colocar uma subestação. Aí você vai e projeta uma subestação aqui dentro para receber da linha primária da distribuidora, baixar, rebaixar, e daí colocar os medidores, né, dos prédios, de cada unidade consumidora. Você projetou assim. Custou 200 mil reais essa subestação. Mas poderia ter tido uma outra solução. Outro projetista poderia ter vindo aqui, antes de projetar, poderia ter conversado com a concessionária e falado, concessionária, eu tenho aqui 4 prédios. Cada um tem 100 kW de demanda. Será que eu poderia ter várias entradas? Posso combinar isso com você? Aí a concessionária vai olhar a rede dela, como é que está aqui, se tem carga suficiente na baixa tensão ou não. Ela vai olhar e vai dizer, não, a gente pode achar uma solução. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Uma torre, uma entrada de baixa tensão. Estou vendo aqui a entrada? Estou vendo, né? A concessionária veio, colocou um transformadorzinho aqui e alimentou na baixa. E aí depois? Ó, tá aqui a primeira, tá? Primeira entrada. Lá na frente você vê o quê? Outra entrada. Na baixa de novo. Interessante, né? Ó, a concessionária vem aqui, ó, e dá para ver até melhor o seguinte, ó. Nós estamos aqui, todo mundo, nós aqui, eu, vocês, 16 pessoas, estamos em pé, no sol quente, olhando aqui para esse prédio, viu? Virtualmente. Olha que interessante. Uma subestação da concessionária alimentando uma entrada de baixa, vem o cabo de BT aqui e alimenta de novo a outra entrada de BT. Então, é um transformador para 2 entradas. Uma entrada para um prédio, uma entrada para outro prédio. Um transformador alimentando essas 2 entradas. Matei 2 prédios. Entendido até aqui? Massa, beleza. E os outros 2? A mesma coisa. Vamos lá ver os outros 2. Vamos lá, caminhando sol quente. Vamos lá, dar mais uma voltinha aqui. Depois eu pago um picolé para cada um. Vamos lá. Olha aí, 2 prédios, mais 2 prédios. Olha aqui o transformador. Aqui o transformador. Uma entrada de BT. Está vindo o cabo ainda aqui desse mesmo transformador. Continua olhando para ele. Mais a outra entrada de BT para o outro prédio. 4 prédios. Está aí, ó. 4 prédios, 2 transformadores da concessionária. Rede da concessionária. E os prédios, as entradas ficaram as 4 em baixa tensão. 4 entradas de baixa tensão em um empreendimento. O condomínio está muito provavelmente embutido dentro de uma dessas entradas, na baixa tensão também. Se o condomínio fosse acima de 75 kW, aí é uma unidade consumidora acima de 75 kW, né? Condomínio. Porque tem quadra, tem piscina, tem não sei o quê. Aí você teria que colocar uma subestação para o condomínio, só para o condomínio. Poderia ser uma subestação aérea. Poderia ser mais uma entrada, agora de média, para uma subestação aérea. E as 4 continuariam aqui, entrada de baixa para cada um dos prédios. Ficou claro, gente? Nesse jogo aqui, o empreendedor economizou 200 mil reais.
Por quê? Porque o projetista foi na concessionária, conversou com a concessionária. E olha que interessante, vocês viram que a concessionária veio aqui e fez uma rede, né? Ó, a rede de média morreu aqui, ó. Tá vendo que morreu aqui a rede média? Então, a concessionária construiu essa redezinha aqui, ó. Ó, vamos lá, olha para cá. Morreu aqui a rede média. Ela construiu essa rede para esse empreendimento. Aproveitou também, deve ter colocado iluminação pública. E se um dia surgir uma casa bem aqui, esse terreno aqui, ó, a concessionária vai usar que rede para alimentar essa casa? A rede que ela colocou ali. Essa rede é boa para a concessionária. Foi muito boa para o empreendedor do prédio, a construtora. Mas está boa para a concessionária também. Os dois saíram ganhando. Então, o que é justo no momento dessa construção de rede? Quem pagou essa rede aí? Quem pagou a rede? Com certeza houve um rateio. A concessionária diz, beleza, a gente pode lhe atender, mas eu vou fazer um cálculo aqui, você paga X dessa redezinha que eu vou fazer, e a gente paga X da rede. E eu vou e atendo, você fica feliz, eu fico feliz, está tudo certo, resolvido. Isso se chama de coparticipação. Coparticipação. Ó, olha aqui o ramalzinho, ó. Tá vendo aqui, ó? A rede da concessionária provavelmente passava reta aqui. Passava reta. Ó. Passava reto nessa avenida. Com essa conversa toda que a gente falou aqui, o que custou para a concessionária? Custou colocar esse desvio, esse novo ramal, levar a média tensão até ali o meio da rua, mais ou menos, colocar 2 transformadores e esses postes. Não custou 200 mil. Custou no máximo aí uns 60 mil. Dividindo com o empreendedor, 30 mil para cada um. Olha, o empreendedor pagou 30, em vez de 200. Entenderam, gente? E o nosso projeto mudou completamente. O projeto desse empreendimento mudou completamente. Ficou 4 entradas aqui. Dá para ver elas, ó. 1, 2, 3, 4. Dá para ver pela sombra do poste. Vocês têm que ter uma doença. Vocês têm que ser doente, que nem eu sou doente. Qual é a doença? A síndrome de ficar olhando para os postes. Você tem que estar andando na rua e olhando para essas coisas. Eu sei que isso aqui está aqui porque eu vivo olhando. Eu passo aqui de vez em quando e eu poste e telhado de galpão, fico olhando. Essa doença pega, viu? Cuidado. Peguei essa doença também. Pega muito, normal. A minha esposa acha que eu tenho um problema. Eu entro no shopping e fico olhando para as instalações. Eu estou andando na rua e fico olhando para os postes. Mas ela já sabe o que é. Eu fico olhando e pensando, olha, uma vez eu vou dar uma aula e vou mostrar isso aqui. Bom, eu espero então que tenha ficado bem claro aí como é que a gente pratica, como é que fica na prática essas entradas individualizadas em baixa tensão. Nesse caso aí, a gente realmente consegue tornar uma solução técnica financeira muito interessante para os nossos clientes. Agora, gente, nós estamos aqui falando de Enel Ceará. Isso aqui é uma especificação da Enel, é uma particularidade. Você não pode esperar que toda concessionária tenha essa mesma regra. Não, você tem que analisar a fundo as normas, ou a norma especialmente, da sua concessionária para entender. Meu recado principal nessa aula é: estude a norma para entender as opções. Para entender quais são as opções, quais são os caminhos que você tem a seguir em cada projeto. Olha só, aqui eu estou olhando uma norma da CEMIG. Na norma da CEMIG, na ND 5.2, você tem um item 4.1 que mostra bem direitinho aqui, olha, como é que fica o atendimento da demanda até 95, vai ser na baixa, entre 95 e 304, continua sendo na baixa, ó, 300 de novo, aqui mudou um pouquinho, tá 304, mas continua sendo na baixa, e agora passou de 300, agora você começa a se preocupar um pouco mais, já vai para a média tensão. Na CEMIG, ela não está dando uma abertura para outras opções. Mas quem sabe se você não entrar em contato, procurar uma reunião prévia, mostrar o projeto, será que você não consegue achar outras soluções viáveis que não seja a construção de uma subestação? É possível desde que você tente procurar
um alinhamento prévio com a concessionária. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na CPFL. Na CPFL, já é de 119, você já acha aqui no item 7, critérios de fornecimento. Alimentação com ramal aéreo, na rede secundária, ou seja, na baixa tensão. Note que aqui está bem claro uma coisa que eu até falei no começo da aula. A alimentação de edifícios de uso coletivo, preferencialmente vai ser a partir da via pública na baixa tensão. Olha que interessante. Então, aqui ele de novo vai dar demanda calculada até 200 kVA. Vai ser ramal de ligação aéreo pela baixa tensão. Entre 200 e 400, aqui mudou o número um pouquinho. Tá vendo como os números mudam, mas o entendimento geral das regras é o mesmo. Nesse caso aqui vai ficar até 2 ramais de ligação aérea em paralelo. Até 400 kVA você consegue ainda atender na baixa tensão. Agora, superior a 400, aí você já vem para a tensão primária. O ramal de ligação de tensão primária vai ter que atender o item 7.3, que vai tratar de subestação particular. Mais uma vez, procure ter um alinhamento com a concessionária, talvez você consiga alguma exceção à regra que está escrita aqui na norma, ok? Então, o resumo dessa aula para vocês é: você precisa explorar a sua norma, você tem que entender, conhecer as opções que você tem para cada tipo de projeto. Cada tipo de projeto é particular. Não existe um projeto igual ao outro. Não existe. Tá? Estude a norma, se aprofunde na sua norma, estude a resolução 414 e você vai começar a ver claramente quais são as opções em cada projeto que você tem. Tente também, sempre que possível, buscar um alinhamento, abrir um canal de comunicação com a concessionária. Eu sei que é difícil, eu sei que nem sempre a gente consegue, mas você precisa tentar. Eu tenho vários alunos que, em concessionárias complicadas, entre aspas, CEMIG, CPFL, conseguiram ter uma abertura de uma conversa, uma reunião com os analistas de cada setor, de cada projeto. Então, vale a pena esse esforço, porque depois que você abre uma relação, uma comunicação, você constrói um relacionamento com o analista da concessionária, isso vai lhe ajudar pelo resto da vida nessa carreira de projetista de instalações elétricas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí ao vivo comigo, aqui no chat, tirando as suas dúvidas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo também aqui até o final. Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like aí, deixa seu comentário também. Eu preciso saber se essas aulas estão realmente ajudando vocês. Eu quero ouvir vocês. Não se engane, eu leio todos os comentários. Às vezes não dá para responder todos, mas eu estou lendo todos, um por um. E eu fico muito feliz de ouvir de vocês, o feedback de vocês aqui sobre nossas aulas. Muito obrigado, até semana que vem com mais um Projeto Eletro na Prática.